Ora, aqui está a sola que nos foi oferecida pela Atlanta. Eu prometi que a traria hoje para o programa. Está aqui o tema do programa desta semana, indústrias tradicionais. Recordo que estou no Museu do Móvel, naqueles que eram os antigos Passos do Concelho de Passos de Ferreira. Vou apresentar então os meus convidados, Fernanda Valente, que está aqui ao meu lado esquerdo, que é da Associação Têxtil de Vestuário de Portugal, e também Hugo Vieira, diretor executivo da Associação Portuguesa de Indústrias do Mobiliário e Afins. Muito obrigada por terem vindo. Vou começar pela Fernanda. Ainda somos um país de tradições, Fernanda? Somos. Portugal é um país de tradições profundas, em todas as áreas. Somos o país mais antigo da Europa em termos de fronteiras, somos o país que ainda hoje consegue manter uma história plena de altos e baixos, como é óbvio, não é? Todos os países longos, todas as vidas longas têm altos e baixos. Mas nós ainda hoje mantemos todas as tradições, e muitas, desde a música, à gastronomia, o aspecto cultural, que é importante. Sim, Portugal é um país de tradições. O tema desta semana são as indústrias tradicionais. Temos aqui dois exemplos, o mobiliário e os têxteis. A Fernanda, há pouco em off, estava-me a confessar que foi realizado um estudo, pediram a Michael Porter para fazer um estudo sobre estas indústrias tradicionais, não é? Quer-me falar um pouco desse estudo que me estava a contar há pouco? Sim, em 89, o professor Cavaco Silva, quando tomou posse, tinha um projeto económico para Portugal que passava por modernizar a economia. E houve uma discussão muito grande. Na altura, Portugal dependia bastante das indústrias tradicionais e foi convidado um americano, não sei se se lembra, que era o professor Michael Porter, muito conceituado, era um guru, que veio a Portugal e falou com imensa gente, que lhe explicou que as indústrias tradicionais teriam um peso demasiado expressivo na economia portuguesa e que isso podia ser um entrave ao nosso desenvolvimento. O Dr. Michael Porter falou com um monte de gente e chegou à conclusão que é exatamente ao contrário, que a grande potencialidade de Portugal estava nas indústrias tradicionais. E porquê? Porque era nessas que nós tínhamos know-how, era nessas que nós tínhamos conhecimentos adquiridos ao longo de muitos anos, décadas, em alguns casos séculos, e era nessas que nós poderíamos fazer a diferença. Foi um estudo muito interessante para nós, têxteis, e penso para o mobiliário na altura, porque nos permitiu que a banca abrisse um bocadinho, digamos, os cordões à bolsa e nos permitisse canalizar novamente algumas verbas para os nossos negócios. Foi muito interessante, mas Portugal tem esse problema. É preciso vir alguém de fora olhar para nós e dizer, afinal de contas, não é bem assim. Mas vou aproveitar, tenho duas pessoas de dentro com conhecimento na matéria. Hugo, concorda com este estudo do Michael Porter que, afinal, a reconversão da nossa economia pode estar nas indústrias tradicionais? Plenamente. Indústrias tradicionais, para mim, são as indústrias, e concordo plenamente com a opinião da Fernanda, são as indústrias que têm um know-how, saber fazer secular, de geração. E é o caso da indústria do mobiliário. É uma indústria que já existe há séculos, é uma indústria cuja história confunde-se muito com a história também do próprio país, da própria nação, e é uma indústria que tem um potencial enorme. Por isso concordo com o Michael Porter quando diz efetivamente que o futuro pode passar e deve passar, e cada vez mais deve passar pelas indústrias tradicionais, que são as indústrias onde estão a base, a cultura, o saber fazer secular de Portugal. As nossas raízes também, não é? Exatamente, as nossas raízes. Passa muito por aí. Nós estamos aqui a falar de indústrias tradicionais, o que não quer dizer que sejam indústrias ainda com processos tradicionais. Temos dois exemplos e acabamos de ver na reportagem como se passa da tradição à modernização. A inovação é o futuro do nosso país também, não é? A inovação aliás, a mudança é a única coisa que é segura em todos os aspectos das nossas vidas, não só na indústria, não só nas empresas. A inovação é muito importante. Mas a inovação não significa necessariamente inventar tudo de novo. Muitas vezes é pegar em procedimentos e melhorá-los. Encurtar prazos, fazer melhoramentos, incorporar novas tecnologias. As novas tecnologias não vivem por si só. Nós já vamos falar das novas tecnologias. A indústria têxtil tem um centro tecnológico com reputação mundial, que extravasa claramente as fronteiras portuguesas,
e que tem, conjuntamente com as empresas, as próprias universidades, tem ajudado muito na criação de novos produtos, novas aplicações para o têxtil. E não estamos a falar só em testes técnicos, estamos a falar também até nas áreas da moda, em que é possível fazer melhor, mais confortável. Essa inovação que a Fernanda está a falar e essa parceria com o CITEV e com as universidades tem a ver com produtos multifuncionais que começam agora, não, que já existem, não é? Mas que são cada vez mais desenvolvidos pelas empresas nacionais ligadas aos têxteis. Sim, e mais não é? procurados. Há aqui um dado muito importante, que tem a ver, por exemplo, com o envelhecimento da população. As necessidades de uma população mais envelhecida, como é o caso da Europa em geral, passa muitas vezes por vestuário com mais conforto e com menos aplicações de criatividade exterior. A pessoa mais velha procura um vestuário, por exemplo, na área do vestuário, sobretudo confortável e com funcionalidade, com capacidade de aquecer. Há pouco estava-lhe a falar que existem já muitas empresas em Portugal a fazer cuecas para incontinente que são laváveis. Existem em Portugal, as nossas próprias empresas estão a trabalhar em projetos que têm resistência ao impacto nas quedas. Portanto, também ligadas à área da saúde. A área da saúde, a área da construção civil, o automóvel tem uma incorporação enorme de têxteis. Todo o isolamento acústico do automóvel é feito por têxtil. Além daquilo que é visto. O vestuário também ligado aos desportos, não é? O vestuário ligado ao desporto, à área do desporto mais competitiva, mais radical, com uma funcionalidade, ao desporto mais lento, ligado ao golfe ou yoga, com outro tipo de funcionalidades. Tudo isso é, neste momento, digamos, a grande aposta na área da inovação. Mas também na área da moda há preocupações muito grandes em melhoramento de processos. Há a preocupação de melhorar todo o processo, encurtar os timings, encurtar as necessidades de ter abastecimentos muito longos. Há também a inovação também se aplica à forma de gestão. Nós também já vamos falar mais à frente na moda, Fernanda, e eu queria perguntar ao Hugo em relação à modernização, à inovação no setor do mobiliário. E permita-me que eu ache este tema fascinante, ainda voltar um bocadinho atrás à questão da inovação, porque eu prefiro o termo criatividade. Isso é outra parte da inovação, se calhar, será? Com certeza. E porquê criatividade? Sobretudo no que diz respeito ao mobiliário, porque é um produto que eu pessoalmente sinto satisfeito quando ouço alguém que diz que não tem memória de contacto com o produto, que é um produto que nós temos contacto diariamente. E porquê? Porque ele visa o nosso bem-estar. Estamos sentados. Estamos sentados. E se sentimos confortáveis, então ele está a fazer a sua função. Então a criatividade é, para mim, o melhor termo para definir esta indústria, porque coloca a imaginação ao serviço do bem-estar, à função. Isso é extremamente importante. Por isso a inovação, para mim, é extremamente importante e é uma das coisas que diferencia esta indústria, tal como o têxtil também, porque pensa sempre no ser humano. E quanto mais passar despercebido, melhor. E esta inovação, esta modernização do setor, Hugo, se calhar nós éramos um país que vivia um pouco do mobiliário mais tradicional, só de madeira, e agora estamos virados para os lacados, para o mobiliário de criadores, muito também a pensar no conceito de moda que falava a Fernanda há pouco. Também passa por aí essa modernização? Com certeza que sim. Passa sobretudo, como qualquer produto, em perceber as necessidades do mercado, as expectativas do mercado. O que é que o consumidor quer de nós? Não é? E isso estuda-se, isso observa-se. Vai-se lá fora observar. Vai-se lá fora observar, observa-se cá dentro. Tem-se que manter vasos de comunicação muito estreitos, de relação íntima entre a produção, a distribuição e o consumidor. Isso é extremamente importante. Já agora lembro que o têxtil no mobiliário tem uma função importantíssima, o conforto. Exatamente. Passa muito pela área, é uma das áreas importantes para nós. É uma das áreas talvez de contingência. O textilar é muito ligado à indústria do mobiliário. Aliás, estas indústrias tradicionais, como lhes chamou, têm pontos em comum, não é? Complementam-se muito. O calçado usa imenso produtos têxteis. Imenso. Eu não estou... Aliás, até há empresas de calçado que depois convergiram com empresas de têxteis, não é? Porque há matérias-primas que têm a mesma gênese, não é? Sim, repare, por exemplo, hoje em dia faz-se muito calçado com um produto de licra grosso. Sim.
que é um produto que se usava antigamente, por exemplo, para fazer contenção de roupa interior. O produto é o mesmo, um bocadinho mais pesado, mas é um têxtil extremamente confortável, extremamente quente, adapta-se muito bem à perna, complementa o couro com muita facilidade. No mobiliário, o têxtil, como sabe, cria conforto, cria calor, não se nota, é verdade. Nós nem notamos muito aquilo que estamos a usar. Repara, todos nós estamos vestidos e todos nós estamos sentados no ambiente. E tudo que nós temos aqui, temos a madeira no chão, temos os móveis no vosso setor, as cadeiras estão estofadas com couro, está vestida. Nós nem notamos que estamos a usar, todos nós, em grandes quantidades, produtos, aquilo que se chama produtos tradicionais. Exatamente. Mas estamos todos. Isto, juntamente com a indústria agroalimentar, são talvez o mais básico que existe Que no faz consumo parte humano. da identidade portuguesa Não, também. e faz parte do consumo E humano. nortenha, muito nortenha, porque ainda não falamos disto, mas estas indústrias têm bases muito fortes aqui no Norte, não é? Com certeza, São. com certeza. Não sei qual é a vossa percentagem. No da nosso nossa caso, cidade. mais de 65% está concentrado no Norte de Portugal. No nosso caso é mais, somos 85%. Bastante. 85%. Mas 65%. 65%, e esse número torna outra dimensão se percebemos que a maior parte deles estão localizados no Concelho de Paredes e Passos Ferreira, onde estamos Nós agora estamos presentes. agora. É distrito de Braga e Porto. Pronto, os concelhos, A zona de Val de Famalicão, Guimarães... Mas somos do Norte, somos do Norte. Somos uma indústria claramente nortenha. Mas E geramos muito emprego, atenção, eu não sei qual é a vossa Sim, percentagem. nós somos uma indústria Nós geramos com orgulho empregadora, sobretudo nesta 19% altura. do emprego gerado em 19% de Portugal. emprego e a indústria do mobiliário. Nós 7%. Mas Porque somos... estão mais concentrados, se calhar, nesta zona, portanto, Passos Ferreira e Paredes, não é? Mas nestas alturas, sobretudo de grande dificuldade, nós dizemos com orgulho que somos uma indústria empregadora. Isto relativamente à questão da tradição, que é extremamente fascinante. Por tradição, erradamente, se confunde com falta de modernização a nível da industrialização do equipamento. Completamente. Eu acho Já vamos que falar do equipamento, mas eu antes queria falar Não, daquilo que eu acho o fundamental. conceito da indústria tradicional está muito ligado ao obsoleto. Que é Já vamos completamente falar errado. que é completamente errado. Deixem-me só Porque introduzir ninguém outro diz, por dado exemplo, na que o queijo da conversa. Serra é um produto obsoleto. Pois De não. todo. Não, Nem o vinho do Porto, pois não. não. Porquê que se há de dizer se em relação ao têxtil ou ao calçado, ou ao vestuário, ou Ao ao mobiliário. mobiliário? Mas há ainda uma outra ideia, ou um conceito, do meu ponto de vista errado, é que há quem diga, ou há quem pense que as pessoas que trabalham na indústria, tanto, por exemplo, no têxtil e no mobiliário, são pessoas já com uma certa idade. E essa modernização, essa evolução, passa também por aí, porque é errado, porque, aliás, como vimos na reportagem, muitos jovens fazem formação na área e, se calhar, vão encontrar emprego nestas áreas, quando não encontram nas outras, não é? A idade é um posto, a idade é sabedoria e no nosso caso é muito importante. Porquê? Porque nós somos um setor, relativamente à questão da tradição, nós somos um setor que vive muito o conhecimento do produto, de saber fazer o produto, no sentido da concepção, de trabalhar a madeira, que não é só madeira. O mobiliário também, erradamente, está muito conotado com madeira. Nós trabalhamos com imensos materiais. Todos os materiais, trabalhamos com o têxtil, trabalhamos com o metal, trabalhamos com o plástico, a imaginação, a criatividade. Não há limites à imaginação. E isso relativamente aos lacados, ao que faria, ao mobiliário, bem, o produto tem que refletir e tem que ser uma extensão de nós próprios. Relativamente à moda, o que é que nós estamos a tentar fazer relativamente ao posicionamento da indústria do produto no que diz respeito à moda? Muito bem, nós interpretamos moda como algo que é a extensão da nossa personalidade. Ou seja, nós decoramos a nossa casa consoante a nossa personalidade. E o mobiliário tem diferentes estilos de produto, entre o moderno e o clássico, são Sim. balizas extremamente elevadas, onde não existe grandes, onde se consegue colocar um fim. Para mim, a moda pode ser o clássico, é isso? Exatamente. Tem a ver com a nossa personalidade, até a forma de vestir, não é? Para mim, por vestir exemplo, o mobiliário, eu reconverti quase todas as peças de mobiliário dos meus avós para decorar a minha casa. Lá está, sem qualquer... Não sou um consumista puro, mas valorizo imenso as peças de mobiliário que me deixaram ficar. Sente-se bem. Portanto, a moda pode ter a ver com Não, tendências, porque tem mas também com a qualidade. nossa Havia personalidade. alguém que sabia Exatamente. fazer, aquilo está bem feito. Durou muitos anos, ainda hoje eu consigo usar. Os maples da minha avó estavam extraordinariamente bem feitos e tenho-os estofado de uma forma Qualidade diferente. excepcional. Mas estão de uma qualidade fantástica, de um conforto excepcional. É lá que eu me sinto bem a ler, por exemplo. Mas são a extensão, temos que nos sentir bem. E isso é que é o grande desafio desta indústria agora.
relativamente à questão da tradição ainda. Em relação ao lado humano, ao lado mais humano. Exatamente, exatamente. Esse aspecto é Nós muito importante. tentamos com que as pessoas se sintam bem, se vejam, se revejam no que produto que fazem. acreditam. Porquê? Porque passamos imenso tempo, tanto no escritório, em casa, no carro, e nós temos de nos sentir bem, temos de nos sentir confortáveis. Mas isso relativamente a um ponto que eu, para estava a mim... perguntar em relação ao facto de haver formação na área, nestas áreas, portanto, Há jovens muita formação. dedicados a estas áreas tradicionais. Eu tenho alguma mágoa em Portugal, e não sei se isso se reverte, também se deve notar, é que é difícil atrair Bastante. jovens para formações na área das engenharias têxteis. O que é um bocado crítico e um bocado ridículo, porque a engenharia têxtil é bem mais bem paga do que, por exemplo, neste momento as engenharias nas áreas informáticas e até na construção civil. E é mais difícil atrair gente para a engenharia têxtil. Há cursos que têm praticamente meia dúzia de pessoas, quando o curso de domingo penso que há por 2 anos que não tem praticamente ninguém, e nunca percebi muito bem porquê. Nós estamos a falar de uma indústria que significa 10% das exportações portuguesas, que significa 19% do emprego em Portugal, e que não consegue atrair gente com formação superior. Mas porquê é que isso acontecerá, Fernando? Não faço ideia. Eu tenho uma ideia São clara. ideias pré-concebidas, se calhar... Há um preconceito em relação à ideia. Primeiro havia o preconceito dos salários baixos, que é uma ideia errada. O têxtil não paga pior do que pagam os outros, paga melhor aos setores de topo. As pessoas com formação na área têxtil são mais bem pagas que a média dos licenciados nas outras áreas. É mais fácil arranjar emprego, porque as empresas são muitas e vão buscar gente competente. Agora, realmente criou-se um preconceito que as indústrias tradicionais são para acabar, e a parte interessante da história é que, ao fim de 20 e tal anos ou 30 anos a dizer que vamos acabar, nós ainda cá estamos e ainda somos 10% das exportações portuguesas. Aliás, somos a maior indústria exportadora em Portugal. 10%, não é? 10% é muito. É incontornável. É que é incontornável. Eu acho que a única área que neste momento pode exportar mais que o têxtil é o turismo. Mas aqui no Norte, uma Aqui no porcentagem Norte muito pequena. não, mas a nível nacional, nós estamos a falar de uma indústria regionalizada, assim sim, mas com valores a nível nacional, com valores sim muito, muito significativos. 10% é muito, já viu o que é 10% das exportações? É muito dinheiro. Como é que nós vamos perder 10% quando estamos a perder cotas de mercado em todas as áreas? Hugo, em relação aos jovens e no setor mobiliário, há essa formação ou tem a mesma tendência? Eu tenho uma visão diferente relativamente a isto, à minha colega. Eu acho que, no que diz respeito a isso, a culpa é nossa. Ou seja, nossa do setor? Do setor. Este distanciamento que existia, que já não existe mais, folgo em dizer, deve-se ao próprio setor, à própria indústria, por questões culturais, porque era uma indústria muito concentrada, uma comunidade fechada, e não se sabia transmitir para fora o que o de bom tinha para oferecer. E é um conflito geracional. Eu não me preocupo muito com isso, porque hoje eu vejo cada vez mais, sobretudo na associação, pedidos, não muitos, mas começa a haver, pedidos para trabalhar, para se interessar, informação, sobretudo a nível de pessoas que estão a tirar a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, e aí, ou seja, a imagem que nós projetamos para fora. Nós estamos a abrir não só para o mercado internacional, mas também para o mercado nacional. Estamos a dar-nos a conhecer quem somos e o potencial enorme e a riqueza enorme que temos para transmitir, em termos de conhecimento, em termos de informação. É aí que seduzimos, é aí que vamos começar a fazer a mudança. Porque, efetivamente, eu incluo-me nessa geração também, que aprendi a gostar. Eu saí da faculdade e fui trabalhar na indústria imobiliária. E tinha essa visão pré-concebida de que era uma indústria obsoleta, uma indústria tradicional no sentido pejorativo, e desmistifiquei completamente. Fiquei completamente apaixonado por esta indústria. E é preciso conhecê-la. Até porque é muito criativo. Nós, pelo que Bastante fazemos, criativo. Pois, isso é o aspecto interessante. Isto é muito criativo. Trabalhar em textos, É muito trabalhar em humano, mulher, muito humano, muito relacional. O que faz a diferença são as pessoas, Contacto é a direto. atitude. Relativamente à questão do peso do setor, nós somos um setor pequeno, nós não temos os 10% de peso das exportações, temos 2%, mas o que exportamos e o que fazemos com orgulho, fazemos com dedicação, fazemos com esforço, acreditamos que não fazemos. Pois, mas deixa-me só interrompê-lo. Quando uma indústria tem 10% no peso das exportações, provavelmente faz uma parte exatamente com esse espírito, Claro, e há outra claro que parte que sim. não tem esse espírito, porque a dimensão é grande.
Exatamente, Portanto, exatamente. digamos que há menos homogeneidade naquilo que se faz. Eu reconheço que o meu setor não tem ainda, e não consegue ter ainda, só áreas positivas e áreas boas. Até porque estamos a atravessar uma crise e há zonas e empresas que não acompanharam. A peneira foi feita numa primeira fase, mas ainda há muita empresa que vai ter muita dificuldade em ultrapassar mais esta crise. Há muitas empresas que vão fechar. Exatamente. Isso é incontornável. Já que estão a falar na crise, nestas dificuldades que estamos a atravessar, como é que se combate esta concorrência desleal que vai surgindo? A concorrência desleal não se consegue combater. Não há forma de... Não há. Aquilo que nós podemos é oferecer o melhor produto possível, com as melhores características possíveis, com a maior criatividade possível, para sermos competitivos. Neste momento, aquilo que está a acontecer em relação ao têxtil, não sei o que acontece em relação ao mobiliário, é que nós já somos quase competitivos em termos de preço, em relação ao Norte de África e quase em relação à China. Estamos a falar de diferenças na casa dos 10, 8, 10% de preço. Agora, temos que oferecer muito mais do que isso. Temos que oferecer muito mais serviço, somos muito mais rápidos, estamos muito mais bem posicionados para oferecer rapidez. E, sobretudo, se calhar, mais qualidade. Os chineses fazem as coisas muito bem feitas neste momento. Eu acho que essa ideia de que os chineses fazem coisas mal feitas é um bocado... Há de tudo, não é? Há de tudo como cá. Pois. Porque assim, se nós formos a ver, provavelmente hoje não há computadores nem televisões que não sejam feitas na China e nós não vamos dizer que são de má qualidade. Não é? Sim. E no texto eles também aprenderam a fazer. E depois têm imenso dinheiro que lhes permite fazer muita formação e comprar maquinaria muito sofisticada e contratar técnicos altamente qualificados. Coisa que já não acontece em Portugal. Portanto, os técnicos que existem em Portugal são aqueles que Há ali um investimento neles próprios. Há um grande investimento em tudo o que se faz. Aliás, aquilo que disse há pouco também, o facto da China ser uma economia direcionada, num sistema... Não vamos... Controlado, pronto. Uma democracia autoritária. Uma musculada, digamos. Uma ditadura autoritária. Tem um poder muito grande. É muito mais fácil dirigir uma empresa ou um país em que se diz estes 50 milhões de pessoas vão fazer isto. Exato. E vão fazê-lo da melhor maneira. Quando em Portugal, cada empresário por si só decide aquilo que define e que vai fazer. A democracia tem custos. E isto é um custo de democracia. Agora, eu acho que os europeus não estão na disposição de abdicar da democracia, nem do sistema social que temos, Exatamente. para termos uma economia muito pujante nesses moldes. Temos que contornar a situação. Há outro aspecto muito importante que eu noto, e também deve notar, que é a consciencialização do europeu. O europeu hoje tem a ideia, e começa a perceber, que para manter o sistema social que tem que comprar um produto europeu. Porque não há ninguém que lhe vá pagar a reforma. Não há ninguém que lhe pague a reforma, nem o Sistema Nacional de Saúde, nem o Sistema Educacional gratuito, ou quase gratuito que tem, se comprar mais barato fora e não gerar emprego no seu próprio mundo de negócio, que neste mercado é um mercado único. E essa consciencialização existe. Começa a existir. Foi preciso sofrer, foi preciso chegar aos limites e abrir cortes, mas as pessoas consciencializaram-se. Hugo, no setor do mobiliário, como é que combatem, porque já há chineses a fazer móveis e a venderem madeiras e isso tudo, não é? Aqui abri um parênteses, voltando um bocadinho atrás, a questão da crise, um breve e curto parênteses. Nós temos visto e divulgamos recentemente os valores das exportações que estão a aumentar. Sim, estão a aumentar. Mas isto não significa que estamos imunes à crise, bem pelo contrário, porque infelizmente vendas não é sinónimo de dinheiro. Não, nem de lucro. Exatamente, nem é sinónimo de lucro. E outra coisa é que nós desde 2008 temos vindo a sentir a crise. Desde 2008, porque esta era uma indústria que estava muito dependente do mercado interno. E a partir de 2008 nós começamos a sentir a crise, com quebras acentuadíssimas do mercado interno. E temos vindo a perder empresas. E 2012 vai ser um ano extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. É um ano em que se vai acabar um ciclo. Seguramente. É um ano. Pelo menos um ciclo. Este vai fechar, vai-se iniciar um novo. É um ano de redimensionamento necessário para o próprio setor, porque embora sejamos mais pequenos que o texto, somos muito grandes. Somos muito grandes para a procura que existe hoje no mercado interno. E este esforço é caro. O esforço da internacionalização é extremamente caro. E onde é que nós nos posicionamos? Onde é que nós nos diferenciamos? Na personalização. É esse o desafio da indústria. É esse o desafio da indústria imobiliária.
É saber fazer produto para as pessoas, quase de uma forma individual. É na área dos serviços. É o saber fazer aplicado à realidade do mercado. Vou utilizar um termo vosso. O desafio para a indústria imobiliária é tornar-se em alfaiate. Num alfaiate... Um artesanal. Exatamente. E isso não é fácil. Uma indústria que se industrializou, uma indústria que trabalha em série, massificado, inverter essa lógica, não é fácil. Mas acontece no têxtil também. Também acontece. Mas nós não podemos, nem queremos, nem devemos concorrer com a China. A China produz, e bem, mercado concordo à parte, consigo, não é? mas para massas. Produz de forma massificada. Deixem-nos fazer o seu trabalho. Meus senhores, eu disse que esta meia hora ia passar a correr, pelos vistos está mesmo a passar a correr, mas eu tinha ainda 2 perguntas a fazer a cada um. Ainda não falamos da tecnologia de ponta, destas novas tecnologias, que as nossas empresas realmente já fizeram essa viragem, dá para perceber, aliás, pela reportagem, como vimos. O futuro passa também por aí, Hugo. O futuro, para mim, em termos de tecnologia, passa pelo fator humano. Eu também acho. Pelas pessoas. E eu acho que é o grande diferencial. Mas não dão tanta importância às máquinas? Já temos as máquinas suficientes. Precisamos de pessoas. Pessoas que queiram trabalhar. Pessoas que queiram aguentar esta investida dos tempos difíceis que aí vem. Eu acho que Portugal precisa, sobretudo, de ser competente na resistência a este aspecto. E acho que é o fator humano que vai fazer a diferença. O português é resistente. Aliás, 700 anos de história ensinam-nos isso. E somos resistentes. E acho que é exatamente as competências humanas que vão fazer a diferença. O lado humano. Fernanda, já falamos ao de leve da moda, não falamos tanto em pormenor como gostaríamos, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar sobre este Congresso Mundial do Vestuário que vai decorrer no nosso país em setembro. Eu queria que me falasse um pouco, porque não vai ser só no Porto e no Norte, não é? Pode-nos explicar o que é que vai acontecer? Posso. Portugal vai organizar um fórum industrial dos têxteis em setembro em Portugal. Para se compreender a dimensão disso, isto é uma grande conquista para o país e foi uma grande conquista da nossa associação. Foi trazer a Portugal grandes empresários que venham conhecer que Portugal é o único país da Europa que ainda mantém uma fileira completa na área têxtil. Portanto, Portugal tira da matéria-prima que o mobiliário tem, mas que o têxtil não tem. A base da matéria-prima em Portugal ainda é o algodão e nós não produzimos algodão, não temos condições sequer para produzir algodão. E fibras sintéticas produzimos pouco, produzimos alguma lã, mas também não o suficiente. Aquilo que nós conseguimos trazer a Portugal empresários de topo, que vêm conhecer a fileira completa, para lhes mostrar o que somos capazes de fazer. Mas, ao mesmo tempo, vamos mostrar que temos aeroportos perto das áreas onde as indústrias funcionam, temos estradas com comunicações, que temos um património cultural interessante. Nós vamos associar, o Congresso vai decorrer no Porto, nós vamos associar Guimarães como capital europeia da cultura e vamos fazer um jantar na zona centro, no Paço dos Duques, para mostrar o que é a história de Portugal, a nossa dimensão em termos culturais, gastronómicos. Vamos tentar introduzir música portuguesa e depois vamos mostrar um pouquinho do que é Portugal. Há uma extensão até a Lisboa para se conhecer o país em geral, a dimensão e o potencial deste pequeno país à beira-mar plantado. Portanto, mostrar que Portugal é muito mais do que praia. Mostrar o que é Portugal hoje. As nossas potencialidades. Hoje, como nos modernizamos nos últimos 20 anos, porque nós modernizamos nos últimos 20 anos. Bastante. Nós temos somos sempre muito resilientes a aceitar, mas a verdade é que Portugal se modernizou muito, que somos competentes e temos competência. Eu só lhe queria dar uma ideia. Que terminar. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. O último congresso foi reorganizado na cidade do México e o anterior em Hong Kong. Portanto, o Porto, que é uma cidade que tem, no Grande Porto, 1 milhão e pico de habitantes, vai competir com cidades que têm 10 milhões de habitantes e conseguiu trazer isso para Portugal. Vamos então e poder abordar, associar Fernanda, à moditíssimo. por essa... Portanto, espero que o Porto Canal esteja disponível depois para fazer certeza uma boa estará. cobertura. Muito obrigada aos dois por terem Obrigado. estado presentes aqui neste programa Novo Norte. Obrigada. Já sabe, nós voltamos para a semana num outro local e com outro tema. Até lá, fique bem.